bom dia, já temos contacto e bem-vindo a este painel. Assim que for possível, agradecer então a sua intervenção. Obrigado. Muito bom dia a todos. Agradeço o convite, tenho muita pena de não poder estar presente. Seria um grande prazer para mim participar presencialmente, mas realmente não me é possível. E então eu vou fazer a minha apresentação. Eu vou falar mais sobre as questões globais, o desafio que temos em termos de resolver este problema do ponto de vista de reduzir as emissões, mas também sobre os impactos, enfim, sobre a problemática atual e sobre a situação atual relativamente a este desafio das alterações climáticas. E ora bem, eu não sei se estão a ver a tela, estou a procurar partilhar. Estou a partilhar a tela. Sim, creio que estão a ver. Estamos a ver. Pronto. E, bom, esta primeira figura é simplesmente esta primeira figura mostra a evolução da temperatura média global da atmosfera desde há 400 mil anos, e reparem que há uma variabilidade natural, com um período de cerca de 100 mil anos, uma alternância de períodos glaciais e interglaciais. Neste slide estamos a ver a evolução da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, que está a crescer e que atingiu já 420 partes por milhão em volume. Professor, sim. Posso interrompê-lo? Estão-me a pedir para desligar o YouTube, porque há aqui um eco que se transmite também na Para apresentação. desligar o Zoom, é? YouTube. O professor tem o microfone desligado. Professor, não estamos a ouvir porque tem o microfone desligado.
Professor, se pudesse ligar o microfone. Professor, em baixo à esquerda tem uma opção para desligar ou ligar o seu micro. Em baixo à esquerda. Ok, agora estamos a ver a apresentação, mas continuamos sem o ouvir. Precisamos que volte a ativar o seu microfone, professor. Ok. Já estamos a ouvir, professor. Obrigado. Já estamos a ouvir. Perfeitamente. Pronto, peço desculpa então aqui por esta problemática. Nada. Obrigadíssimo. Aqui neste slide, aquilo que estão a ver é a evolução das emissões e a evolução da concentração. E é importante, penso eu, referir que aquilo que determina o clima, a mudança do clima, são as concentrações. E as concentrações só vão começar a baixar bastante depois das emissões de dióxido de carbono ou dos outros gases com efeito de estufa passarem por um máximo e começarem a decrescer de uma forma muito significativa. Portanto, primeiro é o pico de concentrações, depois o pico da concentração e mais tarde ainda o pico da temperatura, quer dizer, a temperatura média global atinge um valor máximo e esse valor máximo ocorre depois do pico das emissões, depois do pico do máximo da concentração e muito depois então é que ocorre o máximo da temperatura. O metano também tem um crescimento muito acentuado, a concentração de metano, e os três mais importantes gases com efeito de estufa aumentaram de cerca de 50%, o CO2, o metano 162% e o óxido nitroso 23% desde 1750, ou seja, desde o início da Revolução Industrial. Aqui vêem o percurso da temperatura média global da atmosfera à superfície, o aumento da temperatura relativamente ao período pré-industrial já é superior a 1 grau Celsius, estará à volta de 1,1. Os eventos extremos são mais frequentes, isso é uma coisa que se observa em todo o mundo, mais frequentes, com mais danos associados. Aqui uma figura dos danos, dos prejuízos acumulados em termos de dólares de vários tipos de eventos extremos. Reparem que são os ciclones tropicais que acumulam prejuízos maiores, isto desde 2000 até 2021. A seguir, as inundações, depois as secas e a amarelo, bastante em baixo, os incêndios florestais e rurais. Esta figura também inclui os sismos que não têm nenhuma relação direta com as alterações climáticas. Um dos problemas principais são as secas, porque há situações de escassez de água em muitas regiões do mundo, que estão aqui assinaladas, uma delas o Mediterrâneo. Enfim,
é uma problemática muito pesada para os países em desenvolvimento, porque esses países, em geral, dependem muito, a sua economia depende muito da agricultura e as secas dificultam muito a produção agrícola. Temos duas respostas, não é? A mitigação e a adaptação, como todos sabemos. Aqui é um gráfico que mostra aquilo que eu disse há pouco, mas que tem uma particularidade interessante. É um gráfico que foi apresentado no terceiro relatório do IPCC, em 2001. E reparem que temos aqui assim uma curva com o máximo, não é? Que é o máximo das emissões, estão a ver? O máximo das emissões. E depois temos uma curva com a estabilização da concentração de CO2 atmosférico. É uma coisa curiosa, porque há cerca de 20 anos o paradigma em relação a resolver este problema das alterações climáticas era diferente. Aquilo que se pretendia era estabilizar a concentração, em particular do CO2, mas dos gases com efeito de estufa. O CO2, que é o mais importante. Portanto, estabilizar a concentração. Esse paradigma mudou. Porquê que mudou? Porque, entretanto, as emissões cresceram de tal modo e as concentrações cresceram de tal modo que já não basta estabilizar a concentração do CO2. É necessário que ela decresça, posso-me entender? E isso só se consegue através da neutralidade carbónica global do mundo. Ou seja, que à escala mundial as emissões de CO2 estejam aos níveis do que eram no período pré-industrial, através da redução das emissões e das emissões negativas. Negativas essas que podem ser de origem natural, como sejam as florestas, conforme já foi dito. Porque reparem, aqui nesta curva a castanho, as emissões não vão para zero. As emissões continuam, mas muito baixas. Portanto, houve uma transformação no paradigma em 20 anos. É uma coisa bastante interessante de nos lembrarmos. Bom, aqui está o problema, a grandeza do problema, a dificuldade de resolver o problema. Isto são as emissões globais, aquele pequeno V na parte final é o sinal da pandemia da Covid-19, em que as emissões desceram, porque houve menos atividade económica, menos mobilidade à escala mundial, e as emissões desceram, mas já subiram. E estas trajetórias são as trajetórias que são necessárias para a tal neutralidade carbónica global. Neutralidade carbónica global para não ultrapassar 1,5 graus ou 2 graus. No primeiro caso, isso terá que ser atingido em 2050, no segundo caso, em 2070. E isto são os objetivos do Acordo de Paris. E estão a ver a dificuldade que há, porque estas trajetórias são disruptivas para a economia mundial fazer esta transição tão rápida. Porquê é que ela tem que ser tão rápida? Porque só agora é que estamos a fazê-la, enfim, de uma forma mais, digamos, significativa. As tais emissões negativas diminuem esta queda abrupta, não é? Em vez de termos uma queda abrupta, se tivermos emissões negativas, a descida é mais suave, como se mostra nesta curva a vermelho. Qual é a situação atual? Bom, a situação atual é determinada por aquilo que se chamam as contribuições nacionalmente determinadas, NDC, National Determined Contributions, que os países voluntariamente apresentam no Secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas
e que depois traduzem nas suas políticas, ou seja, em termos de legislação, e que são aprovadas, evidentemente, nos países democráticos, pelos órgãos como parlamentos, assembleias, etc., da República, como no caso de Portugal, e que, enfim, noutros países também acabam por fazer parte da legislação. E reparem que estas NDCs, há aqui assim um leque bastante grande, porque os países em desenvolvimento dizem que só conseguem reduzir as suas emissões se tiverem o apoio dos países mais desenvolvidos, e se não tiverem esse apoio, não conseguem reduzir de um valor tão significativo, tão elevado. E, portanto, isso cria uma incerteza, que é aquela que está aqui traduzida, e aquilo que é necessário para não ultrapassar 1,5 graus está aqui a verde e 2 graus representado a azul. Essencialmente, este crescimento muito acentuado nas últimas décadas deve-se à contribuição da China, que estão a ver aqui assim. A China teve um crescimento nas suas emissões muito grande, que resultou de que o seu desenvolvimento económico muito acentuado foi baseado no consumo do carvão em grandes quantidades. É um artigo relativamente recente, publicámos, e é que mostra que há um comportamento muito diferenciado no que representa, no que concerne às emissões de dióxido de carbono por ano dos países da OCDE e dos outros países, ou seja, dos países com economias avançadas e dos outros países. E estão a ver que estes países com economias avançadas, essencialmente União Europeia, Estados Unidos, mas outros países também, têm uma trajetória que é uma trajetória que está de acordo com o Acordo de Paris. Mas o mundo não é apenas este conjunto de países, representam apenas cerca de 17% da população mundial, e os outros países têm uma trajetória que é realmente ainda de crescimento muito forte. E, portanto, essa é a principal razão pela qual a concentração, portanto, isto é um gráfico da concentração de CO2, estão a ver que, apesar da primeira Conferência do Clima, em 1979, do primeiro relatório do IPCC, em 1990, do Protocolo de Kyoto, em 2003, e do Acordo de Paris, em 2015, as temperaturas têm estado a aumentar. Porquê? Porque a concentração do CO2 na atmosfera tem estado a subir. Isto é uma coisa gráfica que dá bem a ideia da situação em que o mundo está. 80% das fontes primárias de energia são combustíveis fósseis, à escala global, 80%. E isto são cubos de carvão, de gás natural liquefeito e de petróleo, que são consumidos por ano, e estão a ver que esse cubo, no caso do carvão, tem 2.141 metros, é um cubo com 2.000 e tal metros, o gás natural 1.900 metros e o petróleo 1.700 metros. Portanto, é isto que a humanidade, enfim, consome por ano na atualidade. Há boas notícias. Quais são? As notícias são que o aumento médio anual das emissões de CO2 proveniente dos combustíveis fósseis baixou de um valor médio para a década de 3% ao ano para cerca de 0,5% por ano na última década, não é? Além disso, as projeções que se fazem, que são feitas por várias instituições, em particular pela Agência Internacional de Energia, indicam que o pico máximo
do consumo dos combustíveis fósseis, do carvão, do petróleo, do gás natural, irá ser atingido nesta década ou na próxima década. E também muito significativo, um relatório já deste ano da Agência Internacional de Energia indica que a procura de eletricidade proveniente de energias renováveis tem estado a aumentar e tem tendência a satisfazer toda essa nova procura de eletricidade, que é realmente muito significativo, e que até 2025 se tornará a principal fonte mundial de eletricidade. Dizer aqui, eu vou abreviar aqui um pouco, os Estados Unidos são um país crítico neste processo, devido à grande dimensão da sua economia e à sua profunda dependência histórica nos combustíveis fósseis, mas o facto é que, felizmente, e é muito meritório que assim seja, o governo do presidente Joe Biden aprovou em agosto, o Senado aprovou em agosto e o presidente assinou uma lei de redução da inflação, que inclui um montante recorde de 369 mil milhões de dólares para políticas climáticas e energéticas. Que vai ser disruptiva, mas que está a ser implementada e que tem outra consequência, e a consequência é que esta lei prevê subsídios muito significativos quando as baterias, quando os painéis solares, quando os geradores de energia eólica, quando os carros elétricos são fabricados no território dos Estados Unidos ou nas possessões dos Estados Unidos. E, portanto, isto é, digamos, contrário à regulamentação da Organização Mundial do Comércio e cria uma competição bastante grande com a União Europeia. Desde agosto, quando esta lei foi aprovada, já houve 20 empresas europeias que se deslocalizaram para os Estados Unidos para continuar o seu negócio, mas aproveitando os subsídios que os Estados Unidos facilitam através desta lei. Então, do ponto de vista da União Europeia, a trajetória que a União Europeia teve em termos de mitigação é realmente, digamos que, é aquela que é mais positiva a nível mundial. A União Europeia emitia 17%, a União Europeia, perdão, diminuiu as suas emissões de 32%, desde de 1990 até 2020. As emissões de gases com efeito de estufa da União Europeia cresceram de 32% desde 1990 até 2020. Não há nenhuma outra região do mundo que se compare, nem país que se compare a este comportamento, é isto que se conseguiu na União Europeia. E atualmente, com as stated policies, ou seja, com aquilo que os vários países, estou a falar de a 27 países, está excluído o Reino Unido, as atuais políticas e medidas de energia e clima dos 27 países garantem, se forem cumpridas, uma redução de 41%, mas aquilo que a União Europeia já decidiu foi que é necessário até 2030 não só 41%, mas 55% para conseguir estar na trajetória que conduz a 1,5 graus Celsius. Portanto, devido a este comportamento, digamos que à escala mundial exemplar da União Europeia, os 27 países emitiam em 1990 17%
das emissões globais e em 2021 só emitem 7,1% das emissões globais. Portanto, reparem que este aparente paradoxo, aquela região do mundo que se comporta da forma mais empenhada, mais positiva, é aquela que vai tendo menos importância para resolver o problema. Portanto, isto mostra bem que estamos perante um problema global e é necessário que todos, literalmente todos, estejam empenhados neste processo. Porque os impactos vão ser determinados não é pela mitigação que se faz na União Europeia, vão ser determinados pela mitigação que se faz à escala global. Bom, e aqui é simplesmente mencionar que há várias crises, como todos sabemos, enfim, da pandemia, da guerra, da dívida global, que dificulta muito os países em desenvolvimento a fazerem a transição energética, porque grande parte, enfim, das suas receitas vão para pagar os juros das dívidas, do clima, da perda de biodiversidade, do confronto tecnológico e económico entre os Estados Unidos e a China, e enfraquecimento da Organização Mundial de Comércio, e da crise da fome. Da crise da fome, que no início de 2023 coloca um máximo histórico de 49 milhões de pessoas em 46 países em risco de morte se não forem alimentadas. E isto é dados da FAO, da World Food Program, cujas verbas provêm dos países em desenvolvimento. Aqui também mostrar que temos soluções para a transição energética, em particular, isto é, os custos das diferentes formas de energia ao longo do tempo. E estão a ver que os combustíveis fósseis têm um custo que não varia muito, mas há aqui certas formas de energia, como seja a energia solar fotovoltaica, e reparem que é uma escala logarítmica, a energia solar fotovoltaica, os painéis fotovoltaicos, o seu custo desceu abruptamente, por várias ordens de grandeza, e já está abaixo de alguns destes combustíveis fósseis. Portanto, é realmente um resultado que provém da investigação científica em física da matéria condensada e, enfim, que tem permitido baixar muito o custo dos painéis solares fotovoltaicos. E outra tecnologia que está a desenvolver muito rapidamente é o chamado P2X, que está aqui representada a verde, e que é utilizar as energias renováveis, solar, eólica, para com CO2 que pode ser sequestrado da atmosfera, capturado da atmosfera por processos químicos, com esse CO2 produzir combustíveis líquidos e, portanto, substituir assim o petróleo e utilizar esses combustíveis líquidos na navegação aérea, no transporte aéreo e também na navegação, transporte marítimo. Isto são vários cenários que certamente foram já muito falados nas vossas jornadas. O cenário azul é o do Acordo de Paris, mas reparem, aqui estão a ver, a temperatura só começa a baixar por volta do fim do século, não é? E baixa muito lentamente, não é? Aqui a 3 graus continua a subir até 2300, não é? E este aqui, bom, é muito mais complicado. Portanto, há um decrescimento e agora vou brevemente falar das questões dos impactos da precipitação, que se agrava à medida que a temperatura sobe. Estes cenários correspondem a 1,5 à esquerda, a meio 2 graus, à direita 4 graus. Da umidade do solo, que é extremamente importante no que respeita aos incêndios rurais e florestais. Estão a ver que é muito significativo esta região do Mediterrâneo
é muito vulnerável, a diminuição é muito significativa na região do Mediterrâneo, mas também em outras regiões do mundo. Os eventos extremos, portanto, os eventos extremos tornam-se... isto é um evento que ocorria no passado, entre 1850 e 1900, ocorria uma vez por ano, mas agora já ocorre muito mais vezes. Isto é um evento de precipitação muito intensa e aqui uma situação de seca agrícola e ecológica. Portanto, são estes dois aspectos, não é? Quer dizer que e na Península Ibérica isso foi muito nítido, muito visível. O ano passado e este ano, o facto de que tivemos uma seca, tanto em Espanha como em Portugal, mas depois veio precipitação muito abundante, com inundações em Portugal, em vários locais, em várias cidades. Aqui é a diminuição da precipitação média anual, que se agrava com o aumento da temperatura. Aqui a situação já de Portugal, em que nos últimos 20 anos houve um decréscimo do escoamento nestes rios internacionais de 16%, 18%, 25% e 21%. E recorde-se que em Espanha foi recentemente aprovada uma nova legislação para a gestão das bacias, de 12 bacias hidrográficas, que há uma redução significativa no caudal do transvase do Tejo Segura, e, portanto, para manter o caudal ecológico, enfim, aquilo que é definido em Espanha como caudal ecológico do Rio Tejo. A questão da escassez de água, não é? Porque, enfim, é isso que importa. Pode haver uma seca, mas se a seca for no deserto, bom, não há consequências, mas a escassez de água, sim, é a razão entre o uso da água e os recursos disponíveis renováveis. E o facto é que em Portugal a situação, o ano passado, era de que havia 7 bacias hidrográficas com uma escassez de água severa ou extrema, sobretudo no sul do país, mas também no norte, o Rio Ave e o Rio Lessa. A situação atual, agora mesmo, dia 20 de janeiro, enfim, 20 de janeiro, no que respeita ao armazenamento de água nas barragens de Portugal continental, é esta que vem aqui, e é talvez pouco surpreendente, mas o facto é que, enquanto o Guadiana e o Tejo, as barragens as albufeiras nestas duas bacias hidrográficas têm um enchimento que é superior a 81%, 90%, e o Guadiana está muito bem, quer dizer, o Alqueva, a barragem do Alqueva, e no norte também, enfim, inferior nesta zona do Douro e também inferiores a 80%, mas aqui assim, na região do Algarve e do Alentejo litoral, as barragens têm valores muito baixos. Por exemplo, a barragem da Bravura no Algarve tem um nível de enchimento de 13%, o que é uma situação, enfim, que tem que ser tida em consideração com muita atenção e com, enfim, muito empenhamento, penso eu. A subida do nível médio do mar, eu estou a falar dos vários impactos, foi isso que me enfim, sugeriram que eu falasse, e reparem, isto são os valores para os cenários. Uma subida do nível médio do mar é do IPCC, entre 32 e 62 centímetros até 2100, até 2100, comparando com 95, 2014, mas atenção que até este período de 95, 2014, o nível médio global do mar já subiu de cerca de 20 centímetros, portanto, é adicionar. Este é o valor para 2 graus, ou 1,5, 2,
aqui o valor para 3 graus e 63, 1 metro para, o caso mais gravoso. Se formos para 2050, 150, bom, continua a subir, quer dizer, a inércia térmica e também a questão, hoje em dia já não é a dilatação térmica do oceano que contribui mais para a subida do nível médio do mar, o que contribui mais é o degelo dos gelos das regiões polares, particularmente a Groenlândia e o oeste da Antártida, e aqui já há uma incerteza muito grande, porque não sabemos bem como é que esses gelos, sobretudo na Antártida, se comportam, mas aqui assim, no cenário intermédio, temos até 2150 valores que já vão acima de 1 metro para os 3 graus. Referir aqui um artigo sobre a adaptação às alterações climáticas no setor da agricultura e das florestas nas regiões de clima mediterrâneo, aplicado a Portugal, em que participei e em que foi feito o estudo, do montado, essencialmente em duas herdades, ambas no Alentejo, mas uma próximo do litoral, a herdade da Ribeira Abaixo, e outra no interior, em Nodar, no pé de Barrancos. Bom, e aquilo que se conclui é que a região do Mediterrâneo é particularmente vulnerável nestes setores da agricultura e das florestas, perda de serviços dos ecossistemas, desertificação e degradação dos solos, migrações de animais e plantas, degradação de extensas áreas de florestas e sistemas agroflorestais e maior risco de incêndios rurais e florestais. E aqui algumas das conclusões sobre as medidas de adaptação que, de acordo com este artigo, se devem centrar em 3 aspectos: na cultura, no tipo de cultura, mudar ou melhorar a cultura, espécie ou variedade, no sistema de cultivo, inclui práticas e técnicas de gestão, bem como a rotação de culturas e os tempos de semear e colher. No sistema de agricultura, finalmente, inclui o agricultor e, portanto, a capacidade de adaptação que ele tem e a capacidade de implementar estas medidas, o mercado, a regulamentação, os incentivos económicos, extremamente importantes, os mecanismos de proteção e de informação. E, portanto, este artigo fez esta análise e, enfim, também enumerou uma série de boas práticas relativamente à adaptação, boas práticas de adaptação neste tipo de ecossistemas mediterrâneos, neste caso especificamente do montado e, portanto, do montado alentejano. Finalmente, e para referir aqui assim um outro trabalho em que participei, que não teve grande projeção em Portugal, um trabalho da European Academies Science Advisory Council, EASAC. Este EASAC faz relatórios cujos temas são previamente combinados com a Comissão Europeia, portanto não são relatórios, digamos, por iniciativa das Academias de Ciências da Europa, sem consulta a nível político. O objetivo é informar as políticas públicas, mas informar aquelas políticas públicas que a Comissão Europeia considera que são particularmente relevantes num determinado momento. E isto é um relatório sobre a agricultura regenerativa na Europa, uma análise crítica das contribuições da União Europeia de esta Farm to Fork, desde não sei como é que é o título em português, desde a herdade até ao garfo, e as estratégias de biodiversidade que a União Europeia tem defendido. E, portanto, isto está acessível na net para quem quiser consultar. Uma imagem
para mostrar que este problema não é só aqui na Europa, obviamente, é também nos Estados Unidos. Isto é a imagem de um amendoal na Califórnia, em Newman, em 2021. Estão aqui os eucaliptos, estão a ver? Os eucaliptos estão ali. E o amendoal está morto, foi abandonado. E porquê? Bom, porque esgotaram os recursos subterrâneos, portanto, os aquíferos, e, consequentemente, bom, quer dizer, não havia outras fontes de água. A amendoeira é uma espécie muito oportunista, não é como a oliveira, e, portanto, se lhe derem mais água, ela produz mais amêndoas. E, bom, quer dizer, e para ser altamente produtivo, deixou de ser interessante do ponto de vista económico e o amendoal morreu. Vou mostrar apenas um gráfico sobre o índice meteorológico de perigo de incêndio florestal, muito elevado ao extremo, e também para estes três cenários de Paris e 3 graus, e a sua agravação, especialmente na Península Ibérica. E depois apenas um comentário que eu não, digamos, sigo estes assuntos, mas não sou, de modo nenhum, especialista das questões da floresta portuguesa, mas é uma coisa que me impressionou e que vou aqui partilhar convosco, e provavelmente deve ser do conhecimento de muitos, mas que mostra que Portugal tem uma situação um pouco singular neste problema, e isto é um documento da EFIS, que foi publicado em 6 de setembro do ano passado, e em que considera a área ardida, as emissões de dióxido de carbono e o custo, uma avaliação do custo financeiro desses incêndios rurais e florestais. E, portanto, a Espanha está aqui neste ano de 22 no topo, com 293 mil hectares, 2 milhões de toneladas de CO2 emitidas, um custo financeiro avaliado por esta instituição, que creio que participou nas vossas jornadas, nestas jornadas, um custo de 3 mil milhões de euros. A Roménia com 149 mil hectares, Portugal com cerca de 103, de acordo com esta fonte, 620 mil toneladas de CO2 emitidas e um custo de 1.000 milhões. Aqui o número de incêndios, a área a percentagem, não é? A área ardida, que eu já referi há pouco, não é? Estão os mesmos valores, 293, 149, 103, portanto aqui assim 149, 293, 103, mas aqui é a percentagem, esta área em percentagem da área dos países, E aqui Portugal é 1%, pouco mais de 1%, na Roménia 0,6%, na Espanha 0,58%. Mas o que me impressionou mais é este último gráfico, que é o meu último gráfico, é que quando se vai comparar a área, a percentagem da área ardida no ano de 2022, com a média da percentagem da área ardida relativamente à área do país, média para o período de 2006 a 2021, em Espanha foi 4,4 vezes superior. Na Roménia foi 10 vezes superior, mas em Portugal foi 1,1%. Portanto, está dentro da média, não é? Quer dizer, o que aconteceu em 2022 está perfeitamente dentro da média dos últimos, desde 2006 até 2021. Evidentemente que é crucial
fazer, quer dizer, saber qual é o período, saber não, quer dizer, escolher o período de tempo em que se faz esta média. Se fizéssemos o período 2008 a 2021, já o resultado não seria 1, não é? Quer dizer, seria um fator maior. Não tínhamos os incêndios de 2017. Mas, quer dizer, se fizer com este período aqui, 2016, 2021, mostra que estamos numa situação que, na escala de 15 anos, é ainda uma situação que tem muito trabalho pela frente para ser resolvido. Muito obrigado pela vossa atenção.